Boa tarde. Boa tarde. Muito bom estar aqui com vocês. Eu não estou na minha melhor performance. Esses dias eu não tenho estado bem de saúde, hoje também não estou muito bem, mas poder encontrar com vocês me motivou de estar, e talvez seja mais interessante ouvi-los e questionamentos que vocês tenham do que diante de vocês. Eu não sei muito o que falar, eu sei que vocês não, é muito bom ter tanta gente, de jovens e pessoas engajadas numa luta que nós sabemos que é uma luta de transformação, uma luta de contestação, uma luta de resistência e uma luta onde, na maior parte das vezes, nós somos derrotados. Como dizia Dom Pedro Cassaldáliga, nós somos soldados derrotados de uma luta invencível. Então, talvez uma das coisas que nós mais precisamos ter é consciência da história. Eu até digo para os estudantes de teologia de que se sabe muita história da teologia e pouca teologia da história, de perceber o que historicamente está acontecendo, como nós estamos envolvidos nesse contexto. Eu sempre digo que texto fora do contexto vira pretexto, e nós temos muito essa manipulação de descontextualizar a luta, descontextualizar o que vivemos, o entendimento em que nós estamos. É uma luta de resistência e que muitas vezes nós não veremos os resultados. Nós não veremos os resultados e teremos que dominar muitas vezes um fascista que mora dentro de nós, que tem um fascista que se alojou dentro de nós também, porque o ar que nós respiramos é a ideologia dominante que está presente, que está nas entrelinhas e que sabe se apropriar das nossas lutas. Então, é bastante difícil perceber se nós estamos sendo manipulados ou não. Muitas vezes estamos. Como nós temos que lidar com as estruturas de poder, que são bastante difíceis. No meu caso, como é que a gente tem que estar atento que o discurso religioso não seja utilizado pelo fascismo, porque uma das características importantes do fascismo é apropriar-se do discurso religioso. Nós estamos ouvindo sempre, e ouvimos até enjoar, Deus, Pátria e Família. E o próprio Evangelho de Jesus, visto do seu contexto e na realidade que põe, são três coisas que Jesus desmonta. Ele desmonta Deus poderoso para pai e mãe, pátria para família, para comunidade, e pátria como mundo. Então, desmonta essas estruturas. Vocês já sabem, tudo isso vocês já vivem, tudo isso já é a experiência que vocês têm no dia a dia. Talvez a única coisa que nos diferencia é que eu apanho mais tempo que vocês. Mas vocês sabem que estar do lado que nós estamos é o lado que vai apanhar. Então, às vezes a gente apanha tanto que alguém pode dizer, então você já acostumou. Não, não acostumei. Continua doendo.
continua machucando. Sentir que você está sendo pisado com o pé no teu pescoço é duro, é difícil. Te amadurece para perceber as contradições que existem do outro lado. E também não fazer da nossa posição um dogma. E achar que só a minha posição é válida. Mas não querer combater, e isso é uma coisa muito importante, combater o fascismo sendo fascista. E combater o fascismo usando métodos fascistas. É muito exigente isso, e muito difícil, porque o sistema nos adestra para sermos dessa forma. E aí nós nos pegamos muitas vezes sendo autoritários também, ou querendo impor a nossa maneira de ser. Uma das coisas que me chama muita atenção é como nós negamos a subjetividade da população de rua, por exemplo. É como se eles não tivessem subjetividade. E nós lidamos com eles como se eles fossem dados, como se eles fossem números, e não pessoas. E nós queremos muitas vezes impor condições, até dentro da educação, acabando utilizando uma educação autoritária, e uma educação que também impõe, e que não é uma educação que propõe. Isso tudo levando em consideração que a gente vive num meio social que tem que ter limites, que tem que ter regras e tudo mais. Mas nada disso pode sufocar a criatividade, sufocar a contestação e fazer a leitura de todas essas coisas. É bastante difícil, a gente apanha muito, porque a gente está dentro de uma lógica. A lógica que nos domina é a lógica do poder. A lógica que nos domina é a lógica da dominação. E não ficar na frente da caixa, senão vai dar o microfone para vocês, para todos. Oi, Júlio. Sim. Tudo bom? Eu fui quando teve o Frassati, né, que você celebrou nosso santo católico, né? Sim. Eu gostaria de saber como que está a igreja católica em relação a tudo isso. E parece que depois que você celebrou aquilo lá, só teve palmada nas suas costas. Eu queria saber como que a igreja está sentindo isso. Como que o mundo está vendo isso, né, depois que foi celebrado aí o santo antifascista. Então, nós fizemos até, na ocasião, o Frassati Movimento Antifascista. Então, é uma questão histórica e uma questão que tem... a história tem as suas questões objetivas e as suas questões subjetivas. Objetivamente, o Pier Giorgio Frassati faleceu em 1925, ele teve uma poliomielite aguda, mas ele participou de todas as manifestações, inclusive foi preso em Roma na manifestação antifascista. 1925 é o momento da subida do fascismo na Itália. Ele tem toda a sua parte devocional, a sua parte religiosa, as suas convicções religiosas, mas tem essa convicção muito forte antifascista. Isso nós não podemos negar. Claro que me chamaram a atenção dizendo que você fica falando que o santo é antifascista, ele gera antipatia. Mas os próprios escritos do Pier Giorgio Frassati, ele escreve e diz: sou antifascista. Isso é escrito de próprio punho por Pier Giorgio Frassati. Então nós não podemos negar. Ele vive uma cultura religiosa, um momento da história, e um momento da história em que o fascismo na Itália vai tomando formas cada vez mais fortes. E se você ler os documentos, as cartas do Pier Giorgio, ele inclusive se decepciona muito com as divisões inclusive dentro da igreja, de grupos que apoiavam
Mussolini e os que contestavam. Ele contestou, e na manifestação, a grande manifestação dos estudantes em Roma, ele foi preso junto com muitas pessoas, e ele viu, e aí teve uma atuação muito forte, seus amigos serem torturados. Ele não foi torturado porque o pai dele era senador e tinha sido embaixador na Alemanha. Então, isso eu vi aqui, essas questões das manifestações. Aqui estão todos bastante jovens, mas alguns devem ter participado de várias manifestações anti-Copa. Alguém participou das manifestações anti-Copa? A Beatriz e eu íamos apanhar da polícia, onde é que os policiais nos cercaram, né? A gente ficou trancado eles fizeram a gente entrar no quintal de uma casa, estamos com arma na cabeça e tudo, até nos soltarem. Então, aquelas manifestações foram muito fortes e manifestações que causaram muito problema. Eu estava, por exemplo, naquela manifestação na Xavier de Toledo, que houve o Caldeirão de Hamburgo, que eles fecharam, e nós fomos nos especializando de identificar os P2. A gente rapidamente conseguia localizar onde estavam os P2, que eram os policiais infiltrados. E aí eu acho que paguei um preço muito alto por isso, porque a gente viu claramente que muitas das depredações eram iniciadas pelos infiltrados. E aí o pessoal muita gente ia na leva e acabavam sendo presos. Eu acompanhei muitas vezes na delegacia, só que todos eram liberados, porque a própria delegacia não conseguia saber quem era um, quem era outro. No próprio dia do Caldeirão, um levantou a mão e falou: eu sou filho do tenente não sei das quantas. E aí foi tirado de lá. Então, é uma luta difícil, porque que há infiltração, que há contradições, e em todas aquelas manifestações, inclusive me deram o título o padre dos Black Bloc. E foi interessante que a primeira máscara que eu ganhei foi e aí fala, um movimento. Não tem um movimento Black Bloc. O Black Bloc é uma tática, não é um movimento. E foi interessante que eu não sei se eu repito as coisas que eu disse lá, eu ainda vou apanhar mais do que eu já estou apanhando, mas eu fui testemunha de defesa do Fábio Ideike, não sei se vocês lembram dele, o japonês, que foi apontado como líder. E na audiência, eu era testemunha de defesa, eu falei, vocês precisam conhecer a tática, inclusive tinha acabado de sair o livro Black Bloc do Depoiderie, não sei se alguém leu esse livro, que deixa bastante claro que é uma tática e não um movimento, por isso não tem liderança. Então apontar alguém como líder é o que é a antitática Black Bloc, apontar. Então falta conhecimento e sobra manipulação. Então foi uma audiência muito tensa, porque naquele dia eu também estava bastante cansado, e quando nós descemos a escada rolante da estação Brigadeiro, o Fábio que foi preso do meu lado na escada. E aí as escadas pararam, e eles começaram a remexer e virar todas as coisas dele, e nós ficamos do lado pressionando para que ele fosse solto. Aí a tropa de choque desceu pelas escadas e todos correram. Eu tive mais dificuldade de correr. Todos pularam as catracas, eu não consegui pular. E o capacete dele veio parar na minha mão. Aí o policial militar veio para pegar o capacete. Eu disse, não é teu, eu vou dar para o dono. E voltei, e o Fábio estava sendo preso, e eu entreguei o capacete na mão dele, porque eles iam plantar mais coisas no capacete dele, né?
Então foi uma situação muito tensa, a própria situação do Ministério Público, do Judiciário. O Fábio foi absolvido, mas os efeitos da tortura, da violência, trouxeram muitos problemas para ele. Ele era funcionário da USP, então causou muitos problemas. Então a gente tem que ter isso bastante claro. Você, estando numa luta que tem movimentação popular, como foi o movimento anti-Copa, para a maior parte das pessoas, ser da luta anti-Copa era irracional. Nós tínhamos que ajudar a fazer uma bela Copa e não contestarmos. E a contestação foi bastante difícil, bastante penosa. Eu vivi intensamente aquele momento e foi um momento bastante difícil. Já são quantos anos? 12? Nem lembro mais. Então foi um momento muito difícil e as próprias estruturas de poder de esquerda não conseguiam entender porque nós éramos anticopa. E foi, inclusive, quando se deu o poder de polícia à Guarda Civil Metropolitana. Então, é uma lógica bastante contestadora, bastante incômoda. E nesses momentos realmente foi muito difícil estar junto com os movimentos, os jovens e todos aqueles que contestavam os gastos, a forma violenta, a higienização e tudo mais. E hoje nós vivemos como que o primado desse movimento, desse movimento higienista, bastante marcado na sociedade. E onde grupos, muitas vezes, que militam, a palavra não é boa, né? Mas que lutam, que resistem, não fazem aliança com os grupos mais vulnerabilizados. Se a gente perguntar de todos os nossos grupos, quantos ajudam e lutam contra a aporofobia? Lutam contra as formas de discriminação, de preconceito e de higienização numa cidade como São Paulo. Hoje, quem governa São Paulo é o mercado imobiliário. Quem governa São Paulo é a especulação imobiliária. O poder está na mão deles, assim como no interior do Brasil está na mão do agronegócio. É mais fácil de o agronegócio convencer os poderosos a não continuarem com a guerra do Oriente Médio do que todas as nossas manifestações. Porque o poderio do agronegócio é muito grande. O agronegócio cala, compra, mata, extermina. Como o mercado imobiliário também. Eu me sinto com 77 anos vivendo de lambuja, porque só no entorno da paróquia onde eu estou, o investimento do mercado imobiliário é de 400 milhões. E eles elegeram a população de rua como um inimigo, algo que tem que ser exterminado. Eu até imagino, e isso tem me chamado muita atenção, que o número de adolescentes internados na Fundação Casa diminuiu. Inclusive a Fundação Casa municipalizou vários prédios e se tornaram até lugares de atendimento, que eles chamam de atendimento social, que não se transforma cadeia em escola de repente. Aquilo que foi construído para ser cadeia tem uma arquitetura prisional, não uma arquitetura educacional. Essa é uma boa pergunta para fazer para o vereador que vai visitar lá a casa do leitor. Eles têm desculpas maravilhosas, o discurso sedutor é muito bonito. E o número de jovens, adolescentes que são apresentados na vara da infância tem diminuído, embora essa diminuição continua preponderante o número de
ligados à questão do tráfico. Mas por que para o mercado imobiliário o tráfico não é o inimigo? Vocês podem ver que aquela luta imensa contra a droga diminuiu. O extermínio da Cracolândia, ou a dispersão da Cracolândia, a motivação era mais imobiliária do que de saúde. Nunca foi uma preocupação a saúde, sempre foi uma preocupação a questão imobiliária. Eu penso, minha suspeita é de que dentro dos condomínios o consumo de substâncias e de drogas ilícitas é tão grande quanto fora do condomínio. Então eles não vão lutar contra eles mesmos. E nós vivemos uma sociedade dependente química, ou de drogas lícitas ou ilícitas. Se a gente for ver quanta gente toma ansiolítico, toma antidepressivo, toma remédio para dormir, tá? Vai dar nos 99,9%. Então, qual que é a diferença da droga ilícita para lícita? Por que isso tudo arrefeceu a tal ponto? Há um interesse, e vocês são as grandes testemunhas disso, que a nossa sociedade seja entorpecida, que a nossa sociedade esteja anestesiada, que não haja espírito crítico nem contestação. Por isso, eu digo para vocês mais uma vez, como tenho dito para muitos grupos jovens: contestem, discordem, enfrentem, argumentem, resistam, não se deixem entorpecer. A direita e a ultradireita têm um poder sedutor e de absorver todas as nossas estruturas. Às vezes até pode a prefeitura, como aqui no caso, ceder o espaço da prefeitura para vocês que contestam tanto estarem aqui reunidos. Então, a nossa contestação tem que ser permanente, incômoda, tem que fazer pensar, tem que fazer refletir. O Papa Leão falou uma coisa interessante esses dias, entre outras tantas, mas ele disse: a gente tem que se preocupar muito com o sofrimento mental, principalmente dos jovens. Essa estrutura social impõe um sofrimento mental muito forte, e especialmente os adolescentes, os jovens, acabam sendo presas desse sofrimento mental muito grande, e tira o sofrimento mental, tira a vitalidade, tira a lucidez, tira a capacidade crítica, tira a resistência para contestar. Mas eu já falei demais, era para responder só uma pergunta que acho que não sei se eu respondi. Por favor. Peraí, tem uma fila aqui, ó. Pergunta? Não, boa tarde a todos e todas. Padre Júlio, meu nome é Adriano. Eu sou da Baixada Fluminense, uma instituição de direitos humanos, lá da Baixada. Eu sou o nosso grande parceiro Léo Freitatá, da Pastoral Afro, Frei Franciscano, teve ano passado com o seu lançamento do livro. E a pergunta é muito mais subjetiva. Eu estou nessa caminhada há uns 40 anos também, e sendo nadando contra a maré na Baixada e sendo sistematicamente atropelado, né? E agora a gente vai começar também a trabalhar, não trabalhar de forma direta, com pessoas em situação de rua no Rio de Janeiro, uma parceria com o Ministério do Governo Federal. Mas essa pergunta é muito mais subjetiva. Como é que isso aguenta? Onde é que isso pega? Eu elogio por ser uma luz de resistência para a minha geração e para outras gerações. Isso não é uma puxa-saquismo, porque é uma referência. E a pergunta, eu acho que é mais para dividir mesmo como o senhor aguenta. O bispo Dom Adriano, eu chego a ser contemporâneo dele lá da Baixada Fluminense, o Dom Luciano falava que ele rezava muito. Assim ele aguentava, com maior turbulência, ele tinha a serenidade da reza para se manter. Então é muito mais assim essa pergunta para dividir para tanta gente que pega a diversidade de todas da vida, da luta, das ruas. Como é que o senhor aguenta, que o senhor pega força ainda para estar indo contra essa maré, né, mesmo sendo sistematicamente atropelado? Vamos ouvir a pergunta dele. Isso aqui, padre, da hora, você gosta do senhor, mesmo sendo ateu, gosta do senhor. Mas você, bem breve na minha pergunta, é um pouco complexa, mas você breve. Então, padre, eu queria saber se o senhor não acha, né, não sendo achista, né, mas tenho certeza,
se enfrentar o fascismo não seria primeiramente enfrentar o cristianismo. Porque o fundamentalismo que vem através da Bíblia, entendeu? Ele já é o começo do fascismo, entende? Eu entendo que o senhor tem uma luta, e respeito ela, na cidade de São Paulo, com os moradores de calçada, né? Porque na rua você não morre, entendeu? Mas o bom seria não desinstitucionalizar, tirar as instituições, as religiões primeiro, para depois combater o fascismo, porque é muito difícil conviver numa sociedade que ela é cristã, porque no tribunal você jura perante a Bíblia, correto? Quando você se cala, você jura perante a Bíblia. Então, se você tira das instituições o cristianismo primeiro, é mais fácil de lutar. Porque os candidatos, eles são cristãos, e eles são maioria. No Congresso, no Senado, correto? Então, primeiro não seria melhor combater o cristianismo e depois o fascismo, na sua essência? Obrigado. Eu acredito que você é bastante jovem e está fazendo essa reflexão. A própria história vai te ajudar a descobrir essas coisas. E se você for olhar a origem do cristianismo não é fascista. Embora não houvesse esse termo na origem do cristianismo, o cristianismo, na concepção que eu tenho, e não é só minha, é uma concepção de muitas pessoas, especialmente na América Latina, o cristianismo é libertador. A essência cristã é libertar. Eu até sugiro a vocês, só por curiosidade, o primeiro documento que o Papa Leão XIV publicou agora, ele vem em grande parte do pontificado do Francisco, e o próprio Leão diz: eu recebi como herança e assumo como meu. A crítica que nesse documento é feita ao capitalismo neoliberal, nem os partidos de esquerda têm mais coragem de fazer. Eu tenho entregue esse documento, chama-se Dilexite, Ameite, e pega um texto do Apocalipse que diz: porque você não é nada, porque ninguém te considera, porque você é rejeitado, porque você não significa nada nessa sociedade, por isso eu te amei. Eu não te amei porque você tem valor, tem força e tem poder. Justamente te amei porque você não tem valor, não tem importância e não tem poder. Então, a essência cristã é uma essência extremamente contestadora e libertadora. Manejam o cristianismo, é como dizer, usam da água para fazer, inclusive, inteligência artificial. Cada vez que a gente usa inteligência artificial, está gastando água. Vocês sabem disso, né? E a inteligência artificial gasta muita água. Então nós vamos combater a água. Então nós vamos ter que, a partir do resgate do cristianismo, na sua originalidade, na sua essência, no seu fundamento, combater o fascismo. Senão nós vamos, como diziam os antigos, jogar fora a bacia com a água e a criança tudo junto. Então a gente precisa ter essa clareza analítica também de perceber, mas isso com o tempo a gente vai percebendo. Não diria para você, não tenha essa indignação, continue mantendo a tua indignação, mas a indignação não é estática, a indignação é dinâmica e nos faz também fazer descobertas. Nós também não podemos absolutizar a nossa indignação, mas entender a nossa indignação dentro do contexto em que ela está. Eu não quero fugir à pergunta subjetiva, eu também não sei como é que eu aguento. Eu vou ter que fazer uma consulta com a Beatriz para ver se eu descubro se é um sadomasoquismo. Eu sintetizei naquela frase: eu não luto para vencer, eu sei que vou perder, eu luto para ser fiel até o fim. Mas dói. Pessoal, muito obrigado pela participação de todo mundo. Já começou a banda lá, e além de estar muito calor, e como alguns escutaram aqui, o padre falou que também já não estava se sentindo muito bem, quanto mais gente aqui vai ficando mais quente, se possível, a quem quiser ficar ainda conversando com ele aqui um pouco, mas daqui a pouco ele tem um compromisso.